Olá, meus amiguinhos do nono ano. Estamos mais uma vez aqui para a nossa última videoaula. Última para a turma toda, né? Porque as próximas aulas que eu for fazer será talvez para os que ficarem de recuperação, tá? Então, aqui é a nossa última videoaula para todo mundo. Eu quero dizer para vocês que eu fiz o possível, né? Eu tentei explicar o conteúdo da melhor forma possível e deixei sempre meu contato à disposição para quem quisesse tirar dúvida, tá? O nono ano, assim, praticamente uma pessoa, uma vez, tirou dúvida comigo. Os demais não tiraram dúvida, não enviaram atividade e a vida segue, não é isso? Então, mas nem por isso, né? Nem por isso eu vou deixar de fazer, como fiz nas outras turmas, né? A retrospectiva do conteúdo do ano. É minha obrigação, eu dei a aula, mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de relembrar, tá? E vamos lá. Nós vimos no módulo 1, primeiro capítulo, nós vimos sobre a globalização e a integração do espaço. Não foi isso? Gente, então, o primeiro e segundo capítulo, globalização e integração do espaço. Sociedade e globalização, tudo é globalização, né? Então, o que o texto vem falando? Ele vem falando exatamente desse processo que modificou as relações. Que relações? Econômicas, integrou os espaços, relações sociais, de transporte, de informação. Através de quê? O texto diz bem no início, na página 348. Através do fluxo de transporte, fluxo de informação, mercadorias e capital. Então, foram através destes fluxos. Os fluxos fizeram com que as coisas passassem a ser integradas. Mas tudo começou da tecnologia. Tudo começou com o avanço da tecnologia. A partir dos anos 1950, nunca esqueça desse ano, a gente percebeu que os avanços tecnológicos foram alcançando pessoas, lugares que antes não eram alcançados. Então, a internet, a comunicação sem fio, né? As fibras óticas, vários softwares, a nanotecnologia. Então, muita coisa mudou. Novas tecnologias, novos transportes mais velozes, né? Como o livro de vocês traz a foto do trem de alta velocidade, né? Que ele anda mais de 350 km por hora. Então, tudo isso foi modificado. E aqui eu até coloquei esse mapa do fluxo de transporte no mundo. Eu coloquei o de transporte. Foi só o de transporte? Não. Fluxo de informações, fluxo de mercadoria, fluxo de capitais. Mas assim, através disso tudo, de toda essa movimentação, com a integração dos transportes, com a integração das informações, as mercadorias chegaram a lugares que antes não chegavam. Consequentemente, as informações de um produto chegou também. E aí o texto fala sobre o acesso à internet. Todas as pessoas têm? Nem todas. Lembra daquele texto que eu coloquei na prova que fala sobre a globalização como uma aldeia? Que, na verdade, muitos veem como uma aldeia, tá? Todo mundo só pega quem tá naquela aldeia, tá? Então, a questão do uso da internet, por exemplo, todo mundo tem acesso? Não, tem lugar que as pessoas não têm, tem lugar que uma companhia telefônica dá certo, por exemplo, a TIM dá certo no lugar, e em outro a TIM não dá certo, quem já dá certo é a Vivo. Então, tudo isso, apesar da globalização, apesar dos fluxos, apesar dos produtos, né, que são... Um produto é fabricado num lugar, mas vem peças de vários outros lugares, né? Através das multinacionais. Através de toda essa divisão do trabalho, a gente pensa que tudo está ao alcance de todos e nem sempre está, né? E aí eu coloquei mais um mapinha aqui sobre o fluxo de mercadorias, que esse fluxo de mercadorias, ele vem em decorrência do que a gente viu nesse último capítulo, sobre o consumo, a propaganda. Algo nos impulsiona a produzir e a ir atrás. Algo nos impulsiona a comprar.
tá? E aí, em seguida, eu coloquei aqui fotos, né, de algumas situações de cidades, porque devido à industrialização, a esse processo de globalização, as cidades foram se urbanizando. No início, a maior parte era rural, e depois as cidades foram se juntando, se entrelaçando todos os seus serviços, né? E aí começou a surgir as metrópoles, que são as cidades têm grande crescimento, têm um espaço urbano interligado e uma forte influência econômica nas cidades ao redor. Aí nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, são duas metrópoles aqui no Brasil. E a megalópole, o que é a megalópole? A megalópole é a junção dessas duas metrópoles. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro é uma megalópole. E aí tem também o conceito de megacidade, que são são aglomerações urbanas, ou seja, cidade que tem mais de 10 milhões de pessoas. Mesmo que essa cidade não seja tão desenvolvida. Megacidade é aquela que tem mais de 10 milhões de pessoas. Isso leva-se em consideração a quantidade de pessoas e não o destaque dela econômico, tá? E as cidades globais. A cidade global, mesmo que ela seja pequenininha, que ela só tenha 50 mil habitantes, mas ela é uma cidade global porque ela é conhecida, ela tem influência no globo, tá? Então, em decorrência disso, surge o quê? Os problemas nos grandes centros urbanos, os problemas de saúde, de educação. Aí aqui mostra, né, o crescimento das cidades, crescimento descontrolado. Umas cidades, né, as cidades vão povoando ali o centro e aí não tem mais espaço no centro, aí vai surgindo as favelas, né? Então, isso tudo faz com que as pessoas que estão lá na periferia nem tenham acesso, né, a algumas atividades, a alguns serviços que estão mais no centro. Tudo é mais difícil para eles, mesmo em meio à globalização, tá? E aí aí eu trouxe aqui, né, o texto continua falando, né, já no capítulo 2, sobre os efeitos dessa globalização, que embora tenha sido um processo vantajoso, tem os seus efeitos negativos. Por exemplo, essa imagem que eu trago aqui, ela é uma imagem de quê mesmo? Uma pessoa pulando um muro, vamos dizer assim, um portão. O que é isso? Uma migração. Migração do nada? Não. Aqui é o quê? Um contrabando de pessoas. Lembra? O contrabando de pessoas, tráfico de humanos, migrações forçadas. Isso tudo faz parte dos problemas da globalização. Um outro problema da globalização também é o que? O desemprego. A partir do momento que tudo se torna tudo industrializado, as pessoas perdem os seus postos de trabalho para as máquinas, né? E aí, em decorrência disso, surge o quê? O desemprego tecnológico chamado. É aquele desemprego que as pessoas perdem o emprego porque chegaram máquinas e a máquina vai fazer serviço que os humanos faziam, tá? No módulo 2, nós vimos o quê? Módulo 2. Peraí. Nós vimos sobre a Ásia. Aí aqui a gente já começa a ver os continentes. Lembra que no 8º ano a gente estuda sobre América, né? A América anglo-saxônica, a América Latina, e estudamos também a África no 8º ano. Aqui no 9º ano a gente estuda a Ásia, o Oriente Médio, né, que é uma divisão da Ásia. Estudamos também Europa e Oceania e regiões polares, tá? Então, começando pela Ásia, quando se fala em Ásia, né, onde está o continente asiático? Vamos fazer aqui a marcação no planisfério político, porque sair do 9º ano sem saber pelo menos a localização, aí é complicado, não é? Então, Ásia, continente asiático. Continente asiático, ele pega essa parte aqui da Rússia, metade da Rússia
é Europa, a outra metade é Ásia, dividida pelo quê? Pelos Montes Urais. Tem uma cadeia de montanha aqui que divide, e esse é o continente, né, asiático, fiz a marcação errada, com o Oriente Médio. Então, Ásia, gente, esqueci de pegar bem aqui o restante, mas porque não dá para arriscar mais. Ásia, nós estudamos sobre a Ásia, sobre os aspectos naturais da Ásia. Quais são os aspectos naturais? Dependendo da localização. Quando eu vou falar da Ásia, na parte da Rússia, eu vou falar de uma Ásia que é um norte, é mais frio, tem espaços mais gelados. Mas se eu falar, por exemplo, do Oriente Médio, eu vou encontrar regiões de secas também. Se eu falar do Japão, eu vou encontrar regiões que têm o seu período de inverno rigoroso. Vou falar de uma região que sofre com a questão dos abalos sísmicos e terremotos. Na verdade, a Ásia toda está muito cortada por placas tectônicas. Então, é uma região que sofre muito com essa questão de abalos sísmicos, de toda a natureza. Então, se você olhar no mapa está na página 353 de vocês, o mapa da Ásia, de hidrografia e altimetria, né, que é a parte de relevo, você vê que está bem pintado de vermelho, ou seja, tem muitas áreas acima de 3.000 metros. Então, é a área que tem muita. Tem a Cordilheira do Himalaia, né, que é onde está localizado o Monte Everest, tá? Cordilheira do Himalaia, que é a maior cadeia de montanha do mundo. E tem outras áreas também. Então, assim, a Ásia é muito cortada por áreas muito elevadas, tá? Então, essa é uma característica natural típico da Ásia. Muitos abalos sísmicos, muitos tsunamis, muitos mesmo. Então, Japão, vocês já ouvem falar, né? Muitas situações assim. E um outro destaque é que os rios da Ásia, lembra do rio Ganges? Então, os rios da Ásia, eles têm um valor a mais. Não é só um valor de, ele serve para subsistência, para irrigação, para abastecimento de água. Não, eles também servem como, eles têm um valor, vamos dizer, religioso. Acontecem rituais hinduístas, né, devido às variadas religiões. Então, é uma região bem diferente, sabe? Bem diferente em cultura, bem diferente em culinária, bem diferente mesmo do que a gente costuma ver no restante do mundo. E um destaque sobre os aspectos naturais da Ásia é o Círculo do Fogo, né? Que é a região que tem muitos vulcões ativos, tá? A região próxima do Japão e também a grande instabilidade geológica. Vocês ouviram falar o ano todo não, quando a gente estava estudando Ásia, vocês ouviram falar sobre a instabilidade geológica. O que é essa instabilidade? É porque a Ásia é a grande região, é o continente onde se encontram áreas em que estão localizados próximos das zonas de contato entre placas tectônicas. Então, é a região que é cortada por placas. Diferente da nossa aqui no Brasil, nós estamos no meio de uma placa, então a gente nem sente o que acontece na borda. Então, essa zona é a zona que tem instabilidade geológica, vulcões ativos, abalos sísmicos. Então, essa é uma característica física, assim, que vocês não podem esquecer sobre a Ásia, tá ok? Vamos aqui para o módulo 3. O que a gente viu no... voltando aqui. Em questão de economia da Ásia. Economia da Ásia, que é o capítulo 4, né? Que são os aspectos populacionais econômicos. Meu Deus, eu não poderia deixar de falar. Em questão de população. A Ásia é o continente onde concentra a maior população da Terra. É onde tem os países mais populosos do mundo. Quais são? China e Índia. Fazer a marcaçãozinha aqui. China e Índia. São os dois países do mundo mais populosos. E é um continente, né, que
tem uma grande movimentação de pessoas, muitas pessoas vivem no campo, e tem casa na cidade, então, mas em questão econômica, há uma disparidade. É um lugar é o mais populoso do mundo, é um local que tem religiões diversas e bem diferentes daqui, muito diferentes mesmo, uma cultura totalmente diferente. E em relação à movimentação de pessoas, é onde existe a maior população jovem. Então, é muita gente, tá? Muita gente mesmo, muita migração para lá, porque as pessoas desejam conhecer culturas novas. E agora nós vamos aos destaques, né, da questão tem a questão de que no Japão a maior parte da há uma grande população de idosos. Já em outros países mais pobres, como a Indonésia, tem uma grande população jovem, mas no geral a Ásia tem essa característica de ter muitos jovens e adultos, tá? A taxa de natalidade caiu por uns anos e na China foi implantado a política do filho único. O que foi a política do filho único? Devido ao regime socialista chinês, né, que é bem duro mesmo, se vocês quiserem pegarem vídeos, eu já disse para vocês, tem um canal que eu gosto de assistir no YouTube, que é de um casal que é brasileiro e morou na China, que o nome do canal é 2 a Mais. Eles mostram realidade recente da China. Lá realmente é muito diferente. Cultura, a parte culinária, tudo muito diferente. E sim, gente, o Partido Comunista é bem rígido em relação a muita coisa. Inclusive, internet, eles lá não têm acesso ao YouTube. Os estrangeiros, como no caso desse casal que é brasileiro, eles têm uma licença, né, que eles usam eu não lembro da sigla, mas acho que é VPN, ZTN, uma coisa assim. Eles usam uma licença para poder ter acesso ao YouTube para postar os vídeos dele. Mas o Partido Comunista, as pessoas da China, eles não têm acesso ao YouTube, eles não têm acesso a filmes que são do nosso mundo aqui, como eles chamam, o mundo ocidental. Nada dos Estados Unidos, nada capitalista. Tá? Então, eles têm essa restrição, sim. Eles têm pouco acesso. Por exemplo, os livros que mostram algum massacre do Partido Comunista, o livro não traz. A gente estuda sobre eles, mas eles não estudam tudo detalhado. Mas, por outro lado, conseguiu dar um grande crescimento econômico, abrindo o seu socialismo para um socialismo de mercado. Isso fez com que a China fosse, hoje, a segunda maior economia do mundo. Então, é um país emergente, no caso da China que eu estou falando. É um país emergente, é um país que faz parte dos BRICS, né? Ainda não é desenvolvido, mas em relação a PIB, é a segunda maior economia do mundo, tá? Por causa do seu socialismo de mercado, né? Que isso fez com que desse essa diferenciada. Mas em relação à política do filho único, o partido implantou, né? E a partir de 1970 e em 2000 ele só restringiu, foi implantando aos poucos, mas aí restringiu mais. O casal só poderia ter um único filho. As famílias que tivessem mais de um filho tinham que pagar multas, né, e perder alguns benefícios sociais. Mas, em 2015, como eles estavam observando que o crescimento da população, né, a população estava envelhecendo e não estava nascendo mais gente, eles resolveram conceder que os casais tivessem o segundo filho. Ou seja, é como se fosse assim, um casal que teve um filho deixa eu ver aqui, no ano 2000, fosse engravidar agora. Ou seja, irmãos com uma diferença grande de idade. Mas eles deram essa abertura. E falando dos outros países, né, no caso, temos um país desenvolvido, né, que é o Japão. É um país desenvolvido da Ásia. Tem o seu... É um conjunto de ilhas, na verdade, né? Passa por essa questão da instabilidade, mas é um país que tem um elevadíssimo PIB. Era a segunda maior economia do mundo, mas a China ultrapassou. Mas ele continua desenvolvido devido ao seu desenvolvimento social.
devido ao seu destaque na questão de resolução dos problemas, como desemprego, educação, que é um exemplo, na verdade, né? O método de ensino japonês. E temos também, como destaque também, crescimento econômico, os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, essa regiãozinha aqui, ó. Deixa eu riscar aqui. No início começou com o quê? Coreia do Sul, né? Coreia do Sul. Minha gente, essa caneta não tá indo, não. Mas eu vou falar. Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan. Aí, à medida, em 1980, surgiram os novos tigres, como a Tailândia, a Malásia, a Indonésia e Vietnã. Né? Ou já no século XXI surgiu Filipinas e Vietnã. Então, gente, esses tigres asiáticos, por que eles chamam de tigres? São grandes, fortes em relação à sua economia. Eles têm em comum, né, o seu investimento, o seu desenvolvimento econômico, né? E os demais países, como no caso Rússia, é um país emergente, tem o seu destaque pela sua economia, foi socialista, né? Mas tem um destaque em relação à questão de petróleo, de extrativismo mineral, né? E as demais regiões da Ásia, né? Como, por exemplo, o Oriente Médio, né? Que sofre com a questão de guerras, né? Tem o seu destaque devido ao petróleo, mas não são países que são considerados nem emergentes, ainda são subdesenvolvidos, tá? Em seguida, módulo 3, nós estudamos sobre a Europa. Bem, gente, Europa, a Europa mostra muito da questão de como surgiu exatamente esse capitalismo, esse socialismo no mundo. Por quê? Porque, assim, a princípio nós estudamos que a Europa corresponde à metade da Rússia, né, que é separada pelos montes Urais. Então, é daqui esse pedacinho aqui, tá? Isso é Europa, tá? Então, nessa pontinha da Rússia para cá, nós temos Europa Ocidental. E essa outra partezinha aqui, Europa Oriental. Qual a diferença entre elas? A diferença, primeiramente, é que a Europa Ocidental, que é Reino Unido, Portugal, são os países mais ricos do mundo, são os países desenvolvidos, são os países capitalistas. E Europa foi onde começou a primeira Revolução Industrial, né, Reino Unido. E a Europa Oriental, que é a parte da Rússia e demais países ao redor, são os países que adotaram o sistema socialista, que passaram necessidade por conta disso. São os países que adotaram esse sistema socialista. Tá, mas aí por que eles adotaram esse socialismo? O texto fala no capítulo seguinte, só um minuto. O texto fala, no capítulo 7, que as pessoas reivindicaram, né, problemas que estavam acontecendo, o desenvolvimento da agricultura, não estava sendo produtivo, as pessoas não tinham acesso à infraestrutura, a serviços públicos mesmo. E eles começaram a reivindicar, né, isso que eu estou falando é da Europa Oriental. Deixa eu marcar aqui. Europa Oriental são esses paísezinhos aqui, ó. Essa partezinha aqui da Rússia e os países aqui ao redor dela. Aí, Rússia junta, né, com outros países e reivindicam, e aí eles decidem a aderir ao Partido Comunista. E
eles decidem a adotar o sistema socialista, porque era o social, o governo era quem ia resolver tudo, e a princípio deu super certo. Então, juntos, esses países passaram a ser chamados de URSS. URSS. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses países juntos, o URSS. E aí foi onde começou esse processo. A partir da Revolução Russa de 1917, começou a vigorar o sistema socialista. E a partir daí, começou essa guerra ideológica, que a gente conhece com o nome de Guerra Fria, entre capitalismo e socialismo. Capitalismo liderado pelos Estados Unidos, lá na América, aqui na América, e socialismo liderado pela URSS, né? O socialista liderado pela URSS. E aí, aos poucos, esse socialismo não conseguiu mais resolver esses problemas que eles tanto queriam. E aos poucos eles foram, né, implantando novas formas, novas revitalização econômica, revitalização política, né, que são as reformas, né, que é a perestroika e a glasnost. Mesmo assim não deu certo. Mas com isso, né, aos poucos esses países que formavam o RSS foram tentando se sair. E eles foram tentando sair para juntos, né, se juntar para tentar recuperar, né, a sua economia, recuperar a sua política. E eles foram saindo e juntos eles formaram um bloco econômico chamado CEI, Comunidade dos Estados Independentes. CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Essa comunidade era um grupo de países que estavam saindo do socialismo e eles se juntavam para um ajudar o outro a se recuperar, tá? E assim, em relação a outra diferença, em relação à Europa Oriental, né, que é a ex-socialista, e a Europa Ocidental, que são as dos países desenvolvidos. A diferença é que a principal atividade da Europa Ocidental, Inglaterra, França, é a industrialização de petroquímica, siderúrgica, metalúrgica, produtos altamente tecnológicos. E a principal indústria, né, dos países da Europa Oriental, que são os ex-socialistas, são as indústrias do extrativismo mineral, tá? Jazidas minerais, carvão mineral, petróleo, tá? Esse é o destaque. Beleza? E quarto módulo, nós vimos Oceania e regiões polares do Ártico e as questões ambientais, né? Então, Oceania. O que nós podemos falar da Oceania? Oceania e regiões polares. Qual a localização? Pelo amor de Deus, vocês não podem sair do nono ano sem saber. Oceania é composta por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e demais ilhas, Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, toda essa região aqui é a Oceania. Eu risquei demais aqui. Oceania e regiões polares. Polar, tem o Polar Norte, né? Porque nem dá para ver aqui a marcaçãozinha. E o Polar aqui do Sul, que é da Antártida, né? Geralmente a Antártida é estudada com a América, tá? E aí, o que a gente tem para falar da Oceania e regiões polares? Qual é o maior destaque? Primeiramente, sobre a Oceania, que a Oceania, como só tem de terra firme a Austrália praticamente, porque Nova Zelândia e Papua Nova Guiné são ilhas, grandes ilhas, mas são ilhas. A Austrália, o destaque é o mais industrializado, é o maior país da região, tem o seu destaque em aspectos também de extrativismo mineral, porque o seu território não é muito bem recortado, não existe
as estradas não são longas, não são extensas, exatamente devido ao formato do seu território. Os rios também não são, então eles geralmente importam muita água, tá? E já a Nova Zelândia consegue, mesmo com um relevo bem acidentado, né? Porque é uma ilha, logicamente vai ser bem acidentado, mas consegue sim ter uma atividade de agropecuária, tá? E aí o texto fala também sobre a questão da biodiversidade australiana, né? Que como exemplo nós temos o canguru. São animais diferentes, uma fauna diferente, né? As espécies. Climaticamente é bem diversificado, tem desertos também, tem área bem quente no centro da Austrália, tá? Em relação à economia, sim um país desenvolvido, um país com grande destaque, né, com uma economia e a dinâmica as condições, né, socioeconômicas também bem desenvolvidas, tá? Isso na Austrália. Austrália e Nova Zelândia também, mas eu falo mais de Austrália porque de terra firme é o maior continente. E em relação às regiões polares, é bem diferente porque é uma região que assim, as atividades econômicas é baseado nos recursos naturais que o lugar tem. Então, é pesca, mesmo às vezes essa pesca sendo predatória, que isso interfere muito no meio ambiente. Tem a questão de reservas de petróleo também, né, nas regiões do Oceano Glacial, Ártico, inclusive, mais próximo da Dinamarca. Então, principalmente na parte norte, né? Então, essas regiões polares, o nome já diz, assim, são locais que não são muito habitados, que geralmente as pessoas são estudiosos, pesquisadores. Tem a questão a população em si, né? O que eles falam mais da população que mora na Groenlândia, perto da Dinamarca. Então, assim, não é bem no polo, entendeu? Mas é uma população diferente, né? É uma população que usa vestimentas diferentes. As casas, as moradias, não são tradicionais como a gente costuma ver, tá? Então, basicamente, sobre a Oceania, é isso, tá? E no módulo 4, né, vimos as questões, o último capítulo, as questões ambientais. Então, o que o texto fala sobre as questões ambientais? As questões ambientais, elas tratam de tudo que a gente viu, dessa globalização, de tudo que foi produzido, mas dá-nos um alerta, né, sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né, que é aquele desenvolvimento em que eu posso usufruir, mas que eu tenha que deixar para gerações futuras, tá? Fala sobre o aquecimento global, né, devido à poluição, que as atividades econômicas, principalmente indústria, elas poluem, né? Então, fala sobre a questão da perda do solo, que muitas vezes, para uma agricultura, às vezes a gente termina causando erosão no solo. Aí fala também sobre esse pensamento sustentável que foi surgindo desde a década de 70, mais ou menos, com as primeiras conferências, né? As primeiras conferências, reuniões de países, implantando nessa questão, né, e comemorando no dia 5 de junho o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a partir daí foi surgindo essa ideia, né, e essas reuniões, essas conferências sempre acontecem. Sempre eles montam assim, a Agenda 2021 é cumprir objetivos até 2021. Quando não dá certo, aí eles inventam outro, porque realmente o nosso objetivo é esse. O conceito de socioambientalismo é aquele preservar a partir da ajuda mútua. As comunidades do local é quem vão preservar, tá? E aí ele fala, exatamente por isso que surgiu essa questão das energias renováveis, as energias alternativas, energia eólica, energia solar. Muitas vezes elas causam um impacto no meio ambiente, mas o objetivo é não usar energias renováveis, tá? E aí o texto destaca aqui a questão da importância, né, do reutilizar,
reciclar e reduzir. Que eu já falei para vocês. Vocês sabem a diferença? O reciclar, eu vou reciclar. Aquele produto vai passar por um ciclo. Ou seja, ele vai mudar a sua estrutura. Eu vou usar, mas ele vai mudar a sua estrutura. Por exemplo, eu vou usar uma garrafa PET, ela vai servir agora de jarrinho para colocar a planta. Eu vou juntar várias garrafas PET, eu vou colar e vou fazer um puff para um banquinho. Então, é reciclar. Isso é reciclar. Porque ela não vai ser usada mais como garrafa, ela vai servir como outra coisa. Desculpem. Reutilizar. O que é o reutilizar? Utilizar novamente. O reutilizar é diferente. Eu vou usar aquela garrafa PET para botar água. Ou seja, eu não vou modificar, eu só vou lavar e vou botar água. É reutilizando. E a redução, ela tem a ver com eu evitar comprar um novo litro para minha geladeira, ou uma outra garrafa de água, eu vou usar. Eu estou reduzindo o dinheiro. Ou então, eu não usar só um bebedouro e alguns copos, eu não vou usar garrafa. Redução, é deixar de usar mesmo. Entenderam? Essa é a diferença. Então, essa ideia, né, do uso racional não é só para o solo, não é só para o alimento, não é só para a questão de consumir desordenadamente. Diz respeito a tudo, todos os recursos que a gente tem na natureza. A intenção é essa, é o conservar. Então, mais uma vez, lembrem deste planisfério. Nós estudamos no decorrer deste ano, pelo amor de Deus, não pode sair do nono ano sem saber. Nós estudamos Europa, Ásia, sempre eu risco errado a Ásia. Então, de novo, vou riscar Ásia, Europa, Oceania e regiões polares, que está bem aqui em cima o Polo Norte. Nós estudamos isso, tá? Então, não esqueçam de jeito nenhum, tá? E aqui a gente encerra, né? E eu quero deixar essa frase, que ela é um pedaço de uma música que eu gosto muito, inclusive. Aí você vai dizer, música romântica. Não, essa música, ela fala muito pra mim em relação a qualquer tipo de relacionamento. Que relacionamento? Relacionamento entre amigos, relacionamento entre professor e aluno, relacionamentos na vida. Essa música, eu acho, nem sei, vocês podem até conhecer, porque ela não deixou de ser tocada, mas ela nem é da geração de vocês, ela é da geração dos pais de vocês, talvez. Que é aquela, aonde quer que eu vá, levo você no olhar. E eu quero dizer para vocês que isso, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou levar vocês. Vocês foram um grande aprendizado para mim. Principalmente essa turma no nono ano, porque é uma turma que eu acompanho desde o sexto ano. Muitos já saíram, alguns a gente não tem como esquecer, eu costumo dizer, não tem como esquecer. A Amanda, a Vitória, gente, não tem como esquecer. Então, assim, por mais que trabalhoso seja, por mais que vocês não tenham feito como outras turmas, enviaram todas as atividades, cumpriram com tudo, mas até isso fica marcado, sabia? Até esses pontos, vamos dizer, que eu considero negativos, né? Porque isso impacta no conhecimento de vocês, mas até isso marca a gente, entendeu? Eu aprendi que eu tenho um aluno que ele não vai fazer a atividade, ele não vai entregar o trabalho na hora. Eu tenho um aluno que vai fazer tudo bem organizadinho, vai cumprir com todas as atividades. Eu tenho um aluno que um dia vai querer, outro dia ele não vai, outro dia ele vai dormir na sala. Gente, quem está desde o início, como no caso Marcos Paulo, a Carol, a Yasmin, sabe que gente no sexto ano, eita turma que gritava, eita turma que dava trabalho. E com tudo isso, mesmo assim, não tem como esquecer, não tem como.
Vocês foram meu grande aprendizado, porque eu peguei desde o 6º ano. Eu tentei dar todo o conteúdozinho, até aquele conteúdo mais complicado para muitos, como escala, fuso horário, que muitos talvez nem lembrem hoje mais, já está no 9º ano. Mas mesmo assim, eu tenho consciência que dei todo o conteúdo do 6º ao 9º ano. Infelizmente, nós não sabíamos que esse ano seria assim, nós não prevemos pandemia. Pelo contrário, esse ano eu queria trabalhar tão bem com vocês, principalmente vocês que eu peguei desde o início, principalmente vocês que a turma é menor e é até mais fácil de trabalhar. Tem uns alunos que já chegaram depois, mas que também impactaram a gente, como o caso Clésio, né? Porque, eita, não tem como. Então, assim, tudo foi aprendizado. O jeitinho de cada um deixou um grande aprendizado para mim. Então, se vocês aprenderam, pense aí 1000 vezes mais eu. Viu? Eu aprendi o perfil de cada aluno, que eu vou ter mais na frente alunos assim. Não sei quem vai passar, quem vai ficar. Se a gente não se encontrar no próximo ano, quero que vocês sigam. Não desistam nunca, nunca, nunca. Tentem se formar. Se formar, que eu digo assim, tentem fazer um curso superior, tentem fazer ter uma profissão. É importante isso, é ter uma profissão, ter como se sustentar, para você poder dizer, eu tenho isso aqui porque eu lutei para conseguir. E no que vocês precisarem, até mesmo no ensino médio, para quem for para o ensino médio, se precisar de mim em qualquer matéria, pode me procurar, porque se eu puder, eu ajudo, tá? E é isso, assim, é a turma, assim, que eu mais queria ter me dedicado nesse ano. Mas, infelizmente, tudo que eu fiz aqui virtualmente foi o máximo que eu pude fazer. Porque não teve outra forma. Não deu certo, assim, não tinha como marcar nem com um aluno, nem só com 2, porque não pode, né? Pelas questões de regras da cidade. Então, mas eu quero dizer assim que vocês estarão guardados para sempre no meu coração, porque foi uma turma que eu peguei desde cedo, tá? E fiz o possível, né? Fiz o que estava ao meu alcance para poder passar todo o conteúdo e tenho consciência que passei todo o conteúdo do 6º ao 9º ano. Embora alguns conteúdos a gente sabe que não fixa muito, né? Mas eu quero dizer que estou à disposição, continuo à disposição para o que vocês precisarem. Então, até mais, fiquem com Deus e se precisar de mim, estou aqui. Beijos.